Então vamos falar sobre L'Hopital. L'Hopital é mais um tópico sobre limites, sobre resolução de limites, na verdade. Então a gente vai falar um pouco sobre essa técnica, que é uma técnica muito utilizada para resolver limites. Ela não é usada desde o começo, simplesmente porque no começo a gente não tem acesso à ferramenta da derivada. E para usar essa técnica a gente precisa de derivada, tá? Eu vou mostrar. Então, ela é super útil. Acho que é a técnica mais utilizada para resolver limite. Claro, né, nos casos que os limites não são óbvios ou não são muito simples. Por casos mais complexos de limites, a gente acaba usando o L'Hopital, porque é muito, muito útil e muito poderosa a ferramenta. Tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar então sobre o que é L'Hopital. Né? L'Hopital ele diz basicamente o seguinte. Tá? Nesse seguinte caso, quando eu tenho um limite, ok, de x tendendo a p, de uma f de x, tá? Que é igual ao limite de x tendendo a p de uma g de x. E ambos esses limites resultam em zero ou em mais ou menos infinito, tá? Então, eu tenho uma f de x que quando x tende a p tende a zero. Eu tenho uma g de x que quando x tende a p, g de x tende a zero. Ou quando f de x, quando x tende a p, tende a infinito, e g de x, quando x tende a p, tende a infinito. Tá? Então, nesses dois casos, ou as duas igual a zero, ou as duas igual a infinito, vale a seguinte regra, né? Que é a regra de L'Hopital em si. Vale que limite de x tendendo a p de f de x sobre g de x é igual ao limite de x tendendo a p de f de linha x sobre g de linha x. G de linha, lembrando que é uma notação para derivada de f em relação a x, e g de linha é a derivada de g em relação a x, tá? Então, o linha representa a derivada em relação a x, para poder ficar mais bonitinho, né? Para ficar mais fácil de escrever. Então, esse é o enunciado, tá? Super simples. Então, lembrando que isso só vale para quando f de x e g de x simultaneamente tendendo a p tendem a zero, tá? Você não pode, essa relação aqui não é válida, né? Ela só é válida, tipo, isso aqui só é válido se isso aqui acontece, tá? Então é igual a zero ou infinito. Não vale para qualquer caso. Você não pode substituir qualquer f de x sobre g de x, né? Qualquer limite aqui por f de linha sobre g de linha x, tá? Só no caso em que ambos tendem a zero ou ambos tendem a infinito. Isso é muito importante. Antes de aplicar L'Hopital, ou seja, antes de sair derivando no denominador e numerador, é preciso saber se realmente é o caso que o L'Hopital está definido, tá? A gente não pode sair aplicando simplesmente em qualquer fração, tá? No caso dos limites. Tem que estar atento às condições do L'Hopital, né? Ou seja, a fração no limite, né, que você está observando, ela tem que estar ou numa forma que é zero sobre zero, ou, né, infinito sobre infinito, né? Mais ou menos. Tá? Você tem que sempre se atentar se o seu limite está nessa forma. Se não tiver, você não pode aplicar o L'Hopital. O L'Hopital não vale. E o que eu quero mostrar também, bem rápido, uma provinha, né? Não é bem uma prova, é mais uma intuição, né? Um jeito que a gente, para mostrar por que a regra de L'Hopital vale. Mas a gente vai mostrar para o seguinte caso, tá? F de x e g de x contínuas. Ou seja, sem nenhuma descontinuidade e tal. Bem simples. Então f de x e g de x são contínuas, tá? F de p é igual a g de p, que é igual a zero. Beleza? Então, f de x e g de x são contínuas, f de p é igual a g de p, que é igual a zero, e g de linha de x é diferente de zero. Tá? Então, a gente vai mostrar porque o L'Hopital vale para esse caso bem específico, ou seja, no caso de frações zero sobre zero, a gente não vai mostrar infinito sobre infinito, tá? Porque é uma prova muito mais difícil, muito mais complicada, apesar de ter muitos casos de infinito sobre infinito, mas o que importa é saber que a regra vale. Quem tiver curiosidade pode pesquisar. Se eu não me engano, tem alguns artigos, acho que na própria Wikipédia mesmo, em inglês, tem a prova de um infinito sobre infinito. É bem complicado. Inclusive, ele prova para todos os casos, né? Para quando o x não tende a p, né? Tipo, para quando o x tende a infinito,
para quando x pode, acho que se eu não me engano, até para funções complexas, então é bem interessante, recomendo ver. Mas vamos lá. Como que a gente vai fazer então? Então a gente vai escrever aqui primeiro o limite de x tendendo a p, bem básico, de f de x sobre g de x. E aqui a gente vai fazer uma transformação aqui, não vou ficar copiando o limite, tá? Mas vamos lembrar que tem um limite aqui sempre. Eu vou fazer agora um passo bem bobo, que é f de x menos 0 sobre g de x menos 0. Isso aqui é óbvio, né? Estou subtraindo 0 do numerador e 0 do denominador. F de x menos 0 é igual a f de x, g de x menos 0 é igual a g de x. Então, essa igualdade aqui é válida, né? Lembrando que se fosse qualquer constante aqui A diferente de 0, isso não seria válido, tá? É bem importante lembrar isso sobre frações. Tem gente que fala assim, tudo que eu faço no numerador, eu faço no denominador, tá tudo bem. Não é bem assim. Desde que o que você faça no numerador e no denominador seja multiplicar por uma constante, ok. Mas se você fizer qualquer operação que não seja multiplicar por uma constante, como por exemplo, somar uma constante, elevar uma constante, não é válido, tá? Tem que lembrar disso, porque só é válido você multiplicar o numerador e o denominador por uma constante, porque você tem que lembrar que se você multiplicou os dois, você poderia estar cancelando eles. Agora, por exemplo, se eu somar 2 aqui e 2 aqui, não poderia cancelar esse 2 com esse 2, né? Então, simplesmente não estaria falando da mesma fração. Vou deixar isso bem claro. E aqui, esse passo aqui tem um motivo, né? Não é por nada. É só lembrando que f de p e g de p são igual a zero. Então, como isso aqui é zero, eu posso simplesmente colocar aqui f de x menos f de p. Tá? Porque f de p é zero, então eu estou fazendo na prática f de x menos zero. E g de x menos g de p. Lembrando aqui que g de p é zero também. Então, basicamente, f de x menos f de p, g de x menos g de p, como f de p e g de p são igual a zero, é igual a f de x sobre g de x. Só que, o que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai fazer aquela propriedade de multiplicar o numerador e o denominador pela mesma constante. Qual é a constante que a gente vai usar agora? 1 sobre x menos p. Então vamos fazer isso. Vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por essa constante. Então aqui vai ser... Por essa constante não, né? Por essa expressão. De p dividido por x menos p. Então, f de x menos f de p dividido por x menos p. Dividido por g de x menos g de p. Dividido por x menos p. Só que agora a gente pode ver uma coisa bem simples, né? Como eu estou analisando no limite, essa expressão está sendo analisada no limite, né? Então eu estou analisando para quando x está tendendo a p. Isso aqui, essa forma aqui bem em cima, né? f de x menos f de p dividido por x menos p, não é exatamente a definição de derivada? Quando a gente pega o limite, isso aqui não é exatamente a derivada de f de x? E isso aqui, g de x menos g de p dividido por x menos p, não é exatamente a definição de derivada da g de x? Então o que a gente está dizendo? Que analisar o limite de f de x sobre g de x, nesse caso aqui, né, deixando bem claro, é equivalente a analisar a derivada, a razão entre as derivadas. Né? Então, analisar a razão entre as funções é equivalente a analisar a razão entre as derivadas. Então, aqui, né, lembrando que a gente está analisando essa expressão aqui no limite, quando x tende a p. Tá? Então, como a gente está analisando essa expressão no limite, a gente está, na verdade, analisando a derivada de g de x e a derivada de f de x. Tá? Então, aqui fica bem claro, né? Porque simplesmente lembra que o limite está sendo aplicado aqui, então x está tendendo a esse p. Então, a gente está fazendo aqui um delta f infinitesimal, um delta x infinitesimal. Então, a gente está analisando a derivada. Então, a gente está dizendo que analisar a fração entre as funções, nesse caso, é equivalente a analisar as derivadas. Então, isso aqui é super importante. Não vale para todos os casos, essa prova, óbvio, né? Só vale para f de p e g de p igual a zero, funções contínuas, definidas nesse ponto. Então, não é tão simples de provar para todos os casos, uma prova mais geral. Mas eu acho que já dá uma intuição boa e já não fica jogada a regra, né? Simplesmente, vale para isso e boa. Já dá uma boa intuição de por que vale para esse caso, tá? Então agora vamos falar de outra coisa, que é transformar em definições. Então, o que a gente vai falar agora? Porque nem sempre as indefinições são do tipo, né? As indefinições são desse tipo. 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. A gente tem vários tipos de indefinição, né? A gente tem, por exemplo, a indefinição 0 vezes infinito. Correto? Ou seja, o que eu quero dizer? Eu tenho aqui uma f de x que tende a zero multiplicando uma g de x que tem a infinito. Isso aqui é uma indefinição, certo?
Porque eu não sei o quão rápido ela está indo para zero, o quão rápido ela está indo para infinito, então não dá para dizer qual que é o valor disso aqui. Para que valor isso aqui está atendendo, não tem como dizer. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai transformar, então, esse limite numa fração. Como que a gente vai usar essa fração? A gente vai pegar essa g de x e vamos dividir f de x pela inversa da g de x. Ou seja, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever assim, ó. Isso aqui é equivalente, né? F de x dividido por 1 sobre g de x. E por que a gente fez isso? Porque agora, f de x está tendendo a zero. Beleza. 1 sobre g de x, como g de x está tendendo a infinito, esse termo aqui, que está embaixo, como um todo, está tendendo a zero. Então essa aqui é uma nova h de x qualquer, tá? Que é h de x é 1 sobre g de x. Então agora eu tenho simplesmente uma f de x que tende a zero, uma h de x que tende a zero. Ou seja, eu posso aplicar L'Hopital. Só que lembrando, quando eu aplicar L'Hopital, a gente vai estar aplicando o quê? A gente vai estar aplicando f de linha x sobre 1 sobre g de x, linha. Você vai aplicar a derivada de 1 sobre g de x, não a derivada em g de x. Então você vai ter que aplicar aqui uma regra da cadeia, tal, nessa função aqui, porque você não está aplicando em g, você está aplicando na inversa de g. Tá? Isso é muito importante, porque muita gente erra nesse ponto aqui também. Tá? Então isso aqui é uma coisa bem primordial para não errar, e esse caso aqui da multiplicação ele é usado em outros. Aqui tem um outro caso bem clássico de indefinição, que normalmente as pessoas têm medo, mas que é bem simples de você usar L'Hopital também, que é 1 elevado a infinito. Né? Isso aqui é uma indefinição, porque depende, né, o limite do quão rápido está indo para 1, quão rápido está indo para infinito, para saber qual valor dá. O limite fundamental, né, da exponencial, né, do e, número de Euler, ele vem desse tipo de indefinição. E normalmente, como é que a gente faz para resolver? A gente transforma os limites, fazendo substituição de variáveis, num limite de Euler, né, num limite fundamental exponencial. Só que você pode aplicar o L'Hopital. Desde que você saiba usar corretamente, você pode aplicar. E como que você aplica? Você tem que lembrar o seguinte, que qualquer número A, para qualquer número A vale que A é igual a E elevado a ln de A, né? Desde que o A seja maior que zero. Tá? Então, vale sempre essa propriedade, ok? Porque se você aplicar o ln do A, o ln do A, o E é a inversa do ln, então aplicando a inversa de uma função na função, você retorna para o valor original, né? Lembrando que só vale para A maior que zero, tá? Para A maior que zero e para A diferente de zero. Mas, no caso de A diferente de zero, essa igualdade vale. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, então, uma f de x elevado a uma g de x, né? No caso, porque a f está tendendo a 1 e a g está tendendo a infinito, a gente vai aplicar e elevado a ln dessa expressão. Então, aplicado e elevado a ln, já vamos aplicar as propriedades do ln aqui. Então, o ln no expoente, o expoente sai do ln, então vai ser g de x ln de f de x, tá? E a gente vai aplicar o limite nessa expressão aqui. Só que, por que isso ajuda? Porque como é uma função bem comportadinha, é uma função bem de boa, não tem nenhum problema, ela é contínua em todos os pontos, a gente pode passar o limite para dentro dela. Então, a gente pode aplicar o limite no que ela está sendo aplicada, né? Ou seja, a gente pode aplicar o limite dentro dela, né? Então, a gente pode passar o limite, entre aspas, para dentro. Então, na verdade, isso aqui, né? Aplicar o limite aqui é equivalente a aplicar o limite no expoente, né? Na verdade, limite de g de x vezes ln de f de x. Só que aqui a gente volta no primeiro caso. Por quê? G de x está tendendo a infinito. Então aqui é infinito. Ln de f de x. Para que valor que isso aqui vai tender? O f de x está tendendo a 1. E ln de 1 é 0. Então na verdade aqui a gente tem uma multiplicação de infinito e 0. Então na verdade tem que transformar isso aqui. Transformar como? Do mesmo jeito que a gente fez no primeiro caso. Então na verdade isso aqui vai ser equivalente ao quê? Para você poder aplicar o L'Hopital. Limite aqui. Ln de f de x dividido por 1 sobre g de x. Né? Então, lembrando, quais são as duas funções que você vai aplicar então? Aqui vamos supor que seja uma função h de x e aqui uma função de, não sei, já usamos muita letra. L de x, dane-se. Qualquer nome, tá? Então, qual que vai ser o caso aqui? Então, você vai ter que aplicar o seu L'Hopital, lembrando algumas coisas aqui para aplicar, né? Você chegou na expressão que você pode aplicar o seu L'Hopital. Você vai aplicar o seu L'Hopital na função ln de f de x. Então, para você derivar isso aqui, você não vai derivar f de x, você vai derivar ln de f de x. É uma derivada chata, meio complicadinha, mas dá para fazer. E no denominador, você vai aplicar em 1 sobre g de x, tá? A mesma coisa que naquele começo. Então, na verdade, você está aplicando o L'Hopital numa h e numa l de x, sendo que h de x é ln de f de x, e L de x é 1 sobre g de x, tá? Então, para deixar bem claro.
E aqui tem um outro detalhe. Qual que vai ser o valor do seu limite? O valor do seu limite não vai ser o valor dessa expressão aqui que você vai achar derivando. Vai ser, você vai achar que um L, né? Isso aqui, nesse expoente aqui, né? Vai ser igual a um L0, vamos chamar isso aqui de L0. Mas, na verdade, o seu L em si vai ser igual a E elevado a L0. Porque você tem que lembrar que você está aplicando, anteriormente você estava aplicando limite em tudo, né? Para valer a expressão original. Então, você tem que pegar o valor que você achar e elevar ele a E. E elevar E a ele, né? Ao contrário. Você tem que elevar E a L0. Isso é muito importante. Então, vamos supor que você aplique aqui loop tal e dê 0, tá? O seu limite não é 0, o seu limite é E elevado a 0, que no caso vai ser 1. Tá? Isso é muito importante porque muita gente confunde na hora de aplicar as funções inversas aqui, né, para aproveitar as propriedades de ln. Tá? Isso é bem importante. E lembrando que você só pode transferir o limite para dentro do E, porque o E é contínuo, bem comportadinho, você não pode fazer isso para qualquer função, né? Quer dizer, você pode fazer para muitas funções, desde que elas sejam contínuas e comportadas no intervalo que você está analisando, tá? E aqui um último caso, que é infinito menos infinito. Como que você vai transformar isso aqui em loop tal? Isso aqui vai ser uma coisa mais chatinha, que na real você vai aplicar em raríssimos casos. Na maior parte das vezes você vai usar maior termo em evidência, ou vai fazer sem usar loop tal, nesse caso. Na maioria das vezes. E na maioria das vezes esses casos não são tão complicados assim. Mas caso você precise usar loop tal, já avisando que vai dar uma função bem escabrosa, assim, bem complicada. Mas é assim que você pode transformar. Ó. Você tem aqui uma f de x menos uma g de x. Então, o que você vai fazer? Eu vou fazer aqui para baixo para não invadir esse espaço aqui. Você vai pegar f vezes g de x e vai colocar em evidência. Então, você vai ter aqui f vezes g de x, tá? Em evidência. Então, como que vai ficar aqui? O f, então, vai ficar 1 sobre g de x. Então, aqui vai ficar 1 sobre g de x, certo? Porque se eu multiplicar sobre f de x vezes g de x, isso aqui vai dar f de x. E aqui vai dar menos 1 sobre f de x, correto? Porque se eu multiplicar f de x vezes g de x por menos 1 sobre f de x, eu vou cancelar f de x com f de x, vai sobrar somente menos g de x, tá? Então aqui fica bem simples de entender por que fazer isso aqui. Porque 1 sobre g de x, como g de x está tendendo a infinito, é 0. 1 sobre f de x, como f de x está tendendo a 0, é 0. Isso aqui dá 0 menos 0, 0. Tá? Então esse termo aqui tende a 0. f de x vezes g de x, f de x tende a infinito, g de x tende a infinito. Então esse termo aqui tende a infinito também. Então aqui a gente volta por quê? Porque no primeiro caso, 0 vezes infinito. Então aqui é simples, eu posso simplesmente dividir esse termo, passar esse termo aqui, né? Dividir pela inversa desse termo. Isso aqui vai ser equivalente ao quê? 1 sobre g de x menos 1 sobre f de x, tá? Dividido por 1 sobre f de x, g de x, tá? Então, você vai chegar nessa expressão aqui que você pode aplicar seu loop tal, tá? Só que aqui tem uma questão que é muito importante, que lembrando que seu loop tal você vai aplicar nessa função como um todo e nessa função como um todo. Você não vai aplicar na g e na f, tá? Voltando a dizer todos os itens. Então, a derivada é em relação a 1 sobre g de x menos 1 sobre f de x. Essa aqui é a sua nova função que você vai derivar. E a derivada é em relação a 1 sobre f de x vezes g de x. Que sim, é uma derivada super complicada, não é uma derivada nem um pouco simples, nem um pouco óbvia, mas pode ser utilizada em alguns casos, então aqui só o truque de como você transforma uma subtração em uma divisão, tá? De que você pode usar as indefinições do loop tal. Então, para essa aula aqui é isso, só para mostrar então como você pode transformar todos os casos de indefinição em casos que você pode aplicar loop tal, quais são as formas que você transforma, e basicamente o que é a regra de loop tal, né? Como prova ela e etc. Para algum caso específico. É isso.